Bem-vindo ao Electrified, eu sou seu apresentador, Dylan Numa. Um agradecimento rápido ao meu mais novo patrono, John M. Obrigado por escolher apoiar o canal. Se você está se perguntando por que eu sumi por um tempo essa semana, é porque minha mãe fez um pequeno procedimento. Então eu quis estar lá para ela, ajudá-la com algumas coisas, então foi por isso que eu estive ausente. E como sempre, se eu sumir por um tempo quando estiver saindo alguma notícia, você pode conferir a aba de postagens para saber o motivo. E um rápido agradecimento ao meu novo amigo Seon, que eu conheci pessoalmente hoje. Ele estava visitando de fora da cidade, acompanha o canal desde o começo, foi realmente muito bom te conhecer. Obrigado por todo o apoio, boa viagem e espero manter contato. O 13º voo de teste da Starship foi cancelado ontem. A nova janela de lançamento está marcada para abrir nesta segunda-feira, 20 de julho, às 18h45 no horário do leste dos Estados Unidos. Resumindo, se você perdeu, Elon explicou que alguns motores falharam ao ligar, causando o aborto automático do lançamento. Para garantir um bom voo, 2 Raptors serão removidos e substituídos. Como sempre, neste voo de teste, a SpaceX trabalhará em várias coisas, mas, na minha opinião, uma das principais está aqui. Pela primeira vez, a Starship vai levar satélites Starlink V3 ao espaço. E como parte do teste, está previsto que a Starship libere 20 satélites que vão estender os painéis solares e antenas e tentarão se conectar com a constelação maior da Starlink através dos lasers de alta capacidade. Esses satélites Starlink V3 estarão na mesma trajetória suborbital que a Starship e espera-se que sejam destruídos na reentrada, cerca de 20 minutos após a liberação. 6 desses satélites foram equipados com câmeras para escanear o escudo térmico da Starship e enviar imagens aos operadores. Esses são os satélites V3 reais, mas não entrarão em órbita e se desintegrarão na reentrada, cerca de 20 minutos após a liberação. Mas como nos foi informado, o objetivo da SpaceX é operar os satélites V3 ainda este ano. E só para esclarecer, esses satélites V3 só vão voar na Starship. E falando em Starlink, esta semana também recebemos a notícia sobre o novo terminal V5 da SpaceX. Então eu fui lá e preparei uma comparação simples em relação ao modelo padrão 4X, que na minha opinião é a melhor comparação justa possível. Não vou analisar cada linha, então pause e tire print se quiser, mas queria destacar que pouca gente comentou sobre isso. O objetivo principal aqui é a SpaceX ampliar sua margem de lucro. Não é tanto sobre desempenho, apesar de alguns itens terem sido realmente melhorados. Mas, no geral, como você pode ver, as principais melhorias estão no peso, no menor consumo médio de energia, e o tamanho da antena também é significativamente menor. E considerando essa área de superfície menor, isso obviamente ajuda na resistência ao vento. O 4X era classificado para até 110 milhas por hora, mas o V5 vai até 165. Mas o V5 pesa 2,4 libras comparado a 6,4 libras do 4X. Há alguns outros upgrades, como o V5 que virá com um cabo Ethernet, enquanto o 4X não vinha. E só para avisar, as duas linhas na parte de baixo que parecem um downgrade, isso é só porque até agora a SpaceX escolheu mudar o roteador que vem com o terminal. Eu acho que no futuro pode haver alguma opção para escolher o roteador que você quer, mas por enquanto o V5 vai vir com o roteador mini em vez do roteador 3. E a última coisa que eu queria destacar aqui, eu vejo pessoas perguntando sobre as velocidades o tempo todo. Agora eles estão dizendo que o V5 é capaz de mais de 375. Isso seria comparado aos 475 megabits por segundo que o 4X era capaz de alcançar. Isso, claro, para velocidades de download, mas lembre-se, isso depende muito da rede, de onde você instalou, do clima, do caminho livre para o céu e assim por diante. Então, minha expectativa é que o V5 na prática entregue velocidades muito semelhantes ao 4X, mas, de longe, as principais melhorias são o tamanho e o peso, o que deve levar a margens muito melhores para a SpaceX. E, claro, uma experiência melhor para o consumidor. E sim, com base em entrevistas recentes do Elon, devemos esperar um novo Starlink Mini V5, mas ainda não há nada oficial sobre isso. E para aqueles que estão considerando um upgrade, eu desenhei isso em escala para que vocês possam ter uma noção de como o V5 é menor em relação ao 4X, e aqui está. Ao acessar o site oficial da SpaceX, você vê o satélite Starlink V3 com alguns detalhes aqui. Cada satélite deve oferecer 1 terabit por segundo de download e 160 gigabits por segundo de upload. E o primeiro é uma ordem de magnitude mais capaz do que o V2, e o segundo é 2 ordens de magnitude mais capaz do que o V2. E por que isso importa? Como o Chamaguire disse, a largura de banda internacional da internet da Terra é de aproximadamente 1835 terabits por segundo. Então, com 1 terabit por segundo para cada satélite V3 e 60 satélites previstos para serem lançados a cada lançamento do Starship, ele disse que o Starship basicamente dobraria a largura de banda da Terra a cada 30 lançamentos.
Quero destacar que essa última frase não é totalmente precisa, pois muitos fatores influenciam a largura de banda real no mundo real. No entanto, eu acho que entender de forma geral a escala e a magnitude do que o V3 está desbloqueando é fundamental. E diretamente da Starlink, a rede atual tem cerca de 450 terabits por segundo de capacidade cumulativa lançada até agora. E considerando que cada satélite V3 tem 1 terabit por segundo e eles podem colocar 60 desses no Starship, isso significa que, teoricamente, cada lançamento pode adicionar 60 terabits por segundo. Ou seja, seriam necessários apenas 7,5 lançamentos do Starship para dobrar a rede da Starlink em termos de capacidade cumulativa. E considerando que os primeiros lançamentos da Starlink foram em 2019, isso significa que a SpaceX levou cerca de 6 anos e meio para alcançar esses 450 terabits por segundo. E se realmente começarmos a operar alguns desses satélites V3 ainda este ano, pode levar cerca de 1 ano para fazer esses 7,5 lançamentos e basicamente dobrar essa capacidade. Então, de modo geral, de cerca de 7 anos para potencialmente 1 ano para alcançar a mesma capacidade. Quero reforçar esse ponto, isso pode ser um grande acelerador. E você sabe o que dizem? Os primeiros 450 são os mais difíceis, então a SpaceX realmente está no ponto de inflexão da curva S para o Starlink. E como Elon disse recentemente, eles estão planejando começar a lançar os satélites do Centro de Dados Orbital A1 em algum momento do ano que vem. E ele também disse que a especificação de potência máxima do satélite A1V1 foi aumentada para 250 kW com assistência de bateria, com potência média em torno de 160 kW, ele será capaz de suportar um rack NVL72 Ruben. Esta é apenas a primeira versão. E considerando que o IA, um só, começará a voar no próximo ano, imagino que pode haver algumas outras mudanças e ajustes antes do lançamento também. Então, cada satélite IA, para começar, pode ser capaz de suportar cerca de 72 GPUs avançadas. Então, novamente, acho útil ajudar todos a entenderem a escala do que está acontecendo aqui. Cada satélite IA, em termos de capacidade, começará com a escala de um rack de alto desempenho em solo. E claro, há quase infinitas ressalvas e nuances aqui, mas é só para te dar uma noção geral. E o que eu quero dizer quando falo que Elon está fazendo esse jogo de poder secreto? Bem, como diz a manchete, esta semana Elon comprou discretamente uma empresa de energia em Jacksonville. Ele comprou a APR Energy praticamente sem nenhum anúncio. E o próprio Elon é a parte compradora. E a documentação mostra que a transação recebeu encerramento antecipado, o que significa que nenhuma outra análise antitrust é necessária antes do fechamento do negócio. E dizem que o valor total do negócio é de pelo menos $1 bilhão. E o que a APR faz? Bem, eles são especializados em geração de energia modular de rápida implantação. Eles possuem usinas de energia customizadas para suportar GPUs de alta densidade e cargas de trabalho de IA para hiperescaladores e desenvolvedores de data centers. Segundo o site deles, a empresa também já forneceu energia para mais de 35 países, entregou mais de 50 terawatts-hora de energia e consegue implementar projetos em apenas 15 a 30 dias. Então, o núcleo da APR Energy é a geração de energia baseada em turbinas. E essas turbinas a gás são relativamente móveis, e eles já possuem operações globais. E já sabemos que Colossus 1 e 2 dependem bastante da geração de energia por turbinas a gás. Então, as turbinas a gás móveis da APR, junto com a experiência deles trabalhando com hiperescaladores, fazem dessa aquisição aparentemente perfeita para Elon. E eu já disse isso dezenas de vezes nos últimos anos, mas a fila de interconexão é um problema sério, e essa é uma forma de contornar essas limitações. Então, enquanto a maioria das pessoas que joga normalmente está sentada nessas filas esperando a energia entrar em operação, Elon diz, não, aqui está $1 bilhão, eu mesmo vou fazer isso. Então isso é basicamente o Elon fazendo o que ele faz de melhor, encontrando o gargalo e depois destruindo ele. Isso resultará em mais capacidade de computação entrando em operação rapidamente, permitindo que eles treinem modelos internos como o Grok. Ou eles podem pegar essa nova capacidade de computação que está entrando em operação no Colossus 2 e alugá-la para outros. Então, por algum motivo, a maioria das pessoas não está realmente falando sobre isso, mas na minha opinião isso é realmente algo muito importante. E é mais um lembrete de que Elon vai fazer o que for necessário para alcançar e, no final das contas, vencer. Algo sobre o qual venho falando há anos agora se tornou tão importante que o governo finalmente está intervindo. A Califórnia está prestes a se tornar o único estado a fazer algo. Os outros 49 estados não estão. Isso ilustra perfeitamente por que sou um defensor tão ferrenho do Delete Me, o patrocinador deste vídeo. A Califórnia acabou de lançar essa ferramenta administrada pelo estado chamada Drop.
Você preenche um formulário e todos os corretores de dados registrados devem remover suas informações, mas só tem esse direito se morar na Califórnia. E mesmo na Califórnia, isso cobre apenas cerca de 600 corretores de dados que se registram voluntariamente, o que acaba deixando de fora centenas de outros que não se registram. E é exatamente essa lacuna que o Delete Me preenche. O Delete Me remove suas informações pessoais de mais de 750 sites de busca de pessoas, mais do que a lista da Califórnia, e eles fazem isso em todos os estados. Além disso, eles fazem uma nova varredura a cada trimestre porque esses sites constantemente recolocam suas informações. É possível adicionar cônjuge, pais e filhos a partir de 16 anos à sua conta com desconto por pessoa, o que é importante pois corretores de dados conectam os perfis familiares. Acabei de receber meu 16º relatório. Só no último trimestre, o Delete Me revisou mais de 1.800 registros em meu nome. Localizou meus dados em 6 sites de busca de pessoas e pediu a remoção em todos. Com o trabalho que fizeram neste trimestre, economizei cerca de 160 horas de trabalho que eu teria de fazer sozinho, e sinceramente, para mim, a tranquilidade é uma parte importante do serviço. Acesse joindeleteme.com/ ou joindeleteme.com/electrified e ganhe 20% de desconto com meu código Electrified, disponível no link abaixo ou pelo QR Code na tela. Sobre a Tesla, estou ansioso para ver como a expansão da energia solar vai impactar esses números. Atualmente, a Austrália lidera o mundo na adoção de energia distribuída, com 990 watts de energia solar por pessoa, a maior taxa em qualquer lugar. 40% das casas têm energia solar no telhado e quase 5% das residências possuem baterias. E isso é resultado de 2 décadas de políticas deliberadas. Políticos dos Estados Unidos, por favor, prestem atenção, essa indecisão nos prejudica. Para comparação, atualmente nos Estados Unidos, cerca de 9% das casas têm energia solar no telhado e menos de 1% possuem bateria. Os custos de hardware influenciam. Aqui, a energia solar custa cerca de $3 por watt, enquanto na Austrália é menos de $1 por watt. E as baterias custam cerca de $1.000 por quilowatt-hora instalado aqui contra $500 por quilowatt-hora na Austrália. Em outras palavras, nos Estados Unidos, a energia solar custa cerca de 3 vezes mais e as baterias 2 vezes mais. Isso deveria ser óbvio, mas políticas de incentivo levam à economia de escala e à redução de preços. Por um lado, fico animado com o que vemos na Austrália, pois eles estão estabelecendo o padrão e o modelo funciona. Agora é só questão de tempo até outros países entrarem nisso também. Em relação aos robotáxis, a Tesla agora já tem 175 veículos oficialmente registrados na frota do Texas. Como sempre, porém, isso não nos diz quantos estão atualmente em operação. Mas a Tesla registrou 73 novos veículos só nesta semana, de longe o maior número até agora. E sim, ainda são todos Model X. Nick Patani compartilhou este gráfico. A Waymo finalmente expandiu seu perímetro geográfico em Austin, que você pode ver em azul, mas o perímetro da Tesla em vermelho ainda é maior em termos de área. Você sabe como havia uma expectativa de que a Alemanha poderia aprovar o FSD supervisionado da Tesla antes daquela votação? Bem, isso agora aparentemente já era. Vocês devem lembrar que eu disse que ficaria surpreso se isso acontecesse. Mas bem aqui, o secretário de Estado alemão Christian Hirta disse que a decisão sobre a homologação de tipo será tomada após uma votação sobre a aprovação em toda a Europa do sistema FSD supervisionado no âmbito do TCMV. A primeira oportunidade para essa votação será em outubro deste ano. Ele também disse que espera-se que o KBA receba um veículo da Tesla este mês para testes independentes do sistema, a fim de desenvolver uma posição alemã bem fundamentada sobre isso. Então, o KBA fará alguns testes internos com um veículo da Tesla a partir deste mês, mas por enquanto parece que eles não vão tomar uma decisão antes da votação. Esta foi no início da semana, mas só para ninguém perder, a Tesla se uniu à 7-Eleven no Japão para começar a instalar Superchargers. O 150º local de Supercharger no Japão também foi o primeiro dessa nova parceria. Isso torna a 7-Eleven a segunda rede de conveniência no Japão a receber Superchargers da Tesla. Espero que seja o início de uma nova tendência aqui. A primeira foi a Family Mart lá em 2023, e isso não será uma instalação isolada. A 7-Eleven Japan diz que pretende instalar Superchargers em cerca de 10 lojas adicionais antes do final do seu ano fiscal de 2026. E lembre-se, nos primeiros 6 meses do ano, a Tesla registrou cerca de 12.200 veículos no Japão, um aumento de aproximadamente 166% em relação ao ano anterior. E isso significa que a Tesla superou suas vendas totais no Japão de 2025 apenas na primeira metade de 2026. Então, mais uma aceleração para a Tesla, dessa vez no Japão. Para surpresa de ninguém aqui, o NTSB divulgou seu relatório sobre aquele Tesla que bateu em uma casa. E adivinha só?
O motorista assumiu manualmente o controle, sobrepondo o FSD pressionando o pedal do acelerador até 100%. A velocidade do veículo ultrapassava 70 milhas por hora quando ocorreu o acidente. Então, honestamente, é uma história horrível e muito triste aqui, mas claro, isso não foi um comportamento do FSD. A Tesla instalou mais um mega carregador, este em Bloomington, Califórnia, com 6 vagas. Como o Max da Tesla disse, a expansão prioriza as rotas e depósitos do semi mais importantes. Acho que o Sawyer disse que esse era o primeiro local público, mas não acredito, pois a Tesla Semi publicou em maio que a primeira estação de mega carregador foi em Los Angeles, mais especificamente em Ontário, Califórnia. Eles disseram que aquela estava aberta para clientes de caminhões, o que sugeria também estar aberta ao público. Antes disso, a Tesla já possuía algumas privadas, e você pode acessar o mapa Tesla Find Use e verá esses pequenos círculos cinzas quando selecionar apenas mega carregadores e a opção em breve. Tem alguns na Flórida, alguns na Geórgia, vários no Texas, vários na Califórnia e, claro, outros espalhados por aí. Ao dar zoom você vê melhor e pode clicar em cada local para ver que está marcado como em breve. No Texas, cerca de 2 dúzias devem operar em breve. A Tesla está prestes a entrar em mais um novo mercado, desta vez é a Letônia. Não é um mercado grande. O mercado de carros de passeio lá gira em torno de 25 mil por ano, e a adoção de veículos elétricos a bateria para 2025 estava em torno de 7%. Isso quer dizer que menos de 2.000 veículos elétricos a bateria foram vendidos em 2025. Se Robinson participou do Dia do Lítio da Tesla em 2026 e disse que a instalação agora está completa e totalmente operacional. Materiais estão sendo enviados à Giga Texas para produzir células 4680. Isso é um marco incrível. Isso não aparecerá nos resultados financeiros imediatamente, mas nos próximos anos será um impulso de margem. Sem contar a segurança da cadeia de suprimentos envolvida. E a Tesla vai abrir a pré-venda em 31 de julho de uma bicicleta de equilíbrio para crianças, com preço de $225. As ações da Tesla fecharam o dia a $380,84, uma queda de 2,61%. E a SpaceX fechou a $123,99, uma queda de 5,43%, oficialmente abaixo do preço de IPO de $135. O que, francamente, eu não acho que deveria ser uma surpresa. Eu venho dizendo o tempo todo que, na verdade, espero que caia para cerca de $100 por ação, e eu realmente acho que vai cair abaixo desse valor em algum momento nos próximos meses antes de começar a subir. Como sempre, isso não é um conselho financeiro, é só o meu palpite. E o NDX hoje caiu 1,49%. Não se esqueça de conferir o Delete Me no link abaixo. Se ainda não fez isso, recomendo reservar 5 minutos neste fim de semana para pesquisar sobre novos golpes de IA. O Delete Me é acessível e traz tranquilidade ao saber que você está se protegendo. Desejo um ótimo e seguro fim de semana a todos e agradeço muito aos meus apoiadores do Patreon.